Essa aula aqui é uma aula de redação para quem tem muita dificuldade, para quem não sabe nada da redação do Enem. Se esse é o teu caso, você está no lugar certo. Para quem tem muita dificuldade na redação, fica tranquilo porque nessa live eu vou te mostrar 10 coisas que a redação do Enem espera de você. E eu tenho certeza que ao final da 10ª você já vai ser capaz até de ensinar a redação para outra pessoa. A tua evolução vai ser tão rápida e tão absurda, a curva de aprendizado nessa aula de hoje vai ser tão divisor de águas que você vai sair dessa aula de hoje dizendo, cara, que agora eu sei o que eu tenho que fazer em cada um dos parágrafos, eu sei como é que eu tenho que chegar, como é que eu tenho que me comportar, o que o Enem espera de mim. Eu tenho certeza que depois que você tirar o seu notão, tu vai voltar aqui no comentário dessa aula e vai dizer, profinho, eu estava muito perdido quando eu vi aquela aula. Mas aquela aula, que é Redação Enem, para quem não sabe nada, foi um divisor de águas na minha preparação. 10 tópicos. O 7º tópico é o tópico mais importante de todos, tá? Então, presta atenção. Aqui eu vou separar esse vídeo em capítulos, tá? Em tópicos. O 7º tópico é o mais importante. Já pula para o 7º tópico. Mentira, não pula não, porque tu não vai entender nada. Se você não vir o tópico 1, 2, 3, 4, 5, 6... você não vai entender o tópico 7. Lindo! Primeira coisa é, para você fazer uma redação do Enem, você tem que ter uma folha oficial do Enem. É óbvio, eu vejo muita gente fazendo redação com folha de fichário, com folhinha pequena, assim, ó. Não vai conseguir fazer uma boa redação se a tua folha for inapropriada. Profinho, como que é a folha da redação do Enem? A folha do Enem é assim, ó. Preste atenção, primeira coisa, tem que ter contato com a folha. Esquece esse negócio de fazer redação digitada. Por que você não pode fazer redação digitada? Digitar redação é bom no comecinho, mas não pode ficar só nisso. Por quê? O tamanho da tua letra influencia na quantidade de coisas que você escreve ou não. O tamanho da tua letra influencia no tempo que você vai gastar fazendo a redação. Então você tem que ter uma folha. E essa folha tem que ser padrão Enem. Não dá para ser uma folha muito pequena nem muito grande, porque isso vai determinar a sua capacidade de escrita. Você vai escrever mais se a tua folha for grande e vai escrever menos se a folha for pequena. Então, isso aqui é o primeiro passo. Se você quer aprender a fazer redação decentemente, tem uma folha decente. Show? E todo mundo que está vendo essa aula aqui no ao vivo vai ganhar essa folha no final, que é a folha oficial com os tamanhos oficiais do Enem. Quando eu fui lá fazer o Enem, tirei 1000, eu medi a folha. E depois eu trouxe as medidas certinhas e repliquei para os meus alunos. Todo mundo que está vendo essa aula aqui no ao vivo vai ganhar material. Quem não está vendo no ao vivo não vai ter oportunidade, porque é quem está comigo aqui toda quarta-feira, 8 horas no YouTube ao vivo. É o presente para a galera da live. Combinado ou não combinado? Show de bola. Primeira coisa é ter folha. Segunda coisa é entender os 5 casos de anulação que são mais comuns. Todo ano eu recebo um monte de direct de alunos falando assim, profinho, não sei o que aconteceu, do nada zeraram minha redação. Sabe por que zeraram a tua redação? Porque você caiu em algum caso de anulação, que é um caso comum. E por incrível que pareça, não é surreal você ser zerado, não. Se você fizer alguma coisinha ali, se você tomar alguma atitude que é uma atitude errada, você pode ter a tua redação zerada. Então a primeira coisa para tu fazer uma redação boa é fuja desses 5 principais casos de anulação da sua prova. Para fim, quais são esses 5 casos de anulação da prova? Vou te mostrar agora, preste atenção. Na verdade, são mais do que 5 casos, tá? Eu trouxe aqui os casos que eu considero mais relevantes para vocês. Primeira coisa, se você fizer uma redação de 7 linhas ou menos, a sua redação automaticamente vai ser zerada. Beleza? Então tem que ter mais que 7 linhas. Se a sua redação for escrita totalmente fora do padrão de... Isso aqui é muito importante, ó. Padrão dissertativo argumentativo. Sabe como é que é esse padrão? Não. Vou te ensinar daqui a pouquinho. Em algum dos tópicos vai ter uma aula, em algum dos tópicos dessa aula, eu vou te explicar qual que é o padrão dissertativo para não fugir dele. Terceira coisa que eu quisera. Fazer cópia literal dos textos da prova. Copiar literalmente o texto que vão te dar. A coletânea da redação vai zerar.
Colocar uma parte totalmente desconectada, como por exemplo uma receita de miojo. Eu sei que ninguém que está vendo esse vídeo vai fazer uma brincadeirinha, né? Antigamente a galera botava lá receita de miojo, hino do Palmeiras e não zerava, mas agora passou a zerar. Então se você fizer brincadeirinha com a redação do Enem, esquece, vai zerar a redação. Então não fica de brincadeira com a prova porque isso é coisa séria. Se a tua redação for assinada ou tiver desenhos, tem gente que escreve, tipo, fez a redação ali, tá esperando para dar hora de sair da prova, faz um desenho. Quem nunca fez um desenho? Quem nunca escreveu ali o próprio nome na redação? Não pode fazer isso na redação do Enem. Se a redação for escrita de forma ilegível ou então escrita em outro idioma, vai zerar. Vou te mostrar um caso aqui daqui a pouco de uma redação que foi escrita de forma ilegível. Para fim, minha letra é feia. Letra feia não desconta ponto. Letra feia não zera a redação. Que zera a redação é letra ilegível. Existe uma diferença entre letra feia e letra ilegível. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho o que é uma letra ilegível. E esse aqui é muito, muito importante. Ó. Olha só. Apresentar um sinal gráfico, preste atenção nesse, hein? Totalmente desconectado e sem função no texto. Ou seja, se você coloca uma interrogação fora de lugar, se você coloca um parênteses fora de lugar, isso pode ser considerado um caso de anulação. Eu vou te explicar agora como é que isso funciona. Presta atenção, tá? E o tópico 7 dessa aula é o tópico mais brabo. E se tu tá assistindo essa aula aqui no ao vivo, presta atenção, porque no final vai ter material para você. Saiu da live, perde material. Ó, esse caso aqui é muito importante. Dá uma olhada nessa redação, senhores. Alguém consegue ler alguma palavra dessa redação? Alguma palavra. Uma só, que eu tô te pedindo. Tu não consegue, cara. Porque essa redação aqui, ela foi escrita em outro idioma, em Marte. Não foi escrita na língua portuguesa. Não foi escrito aqui, ó. Não consegue ler, não. Não consegue ler. Isso aqui é uma redação ilegível. Então, não é que a letra feia tira ponto e zera a redação, não. Que zera a redação é a letra que não dá para ler. E esse segundo caso aqui, ó. Repara que essa interrogação, ela foi colocada desconectada da função dela, que é pergunta. Então, se você coloca uma interrogação, por exemplo, está escrevendo aqui, e do nada aparece um ponto de interrogação. Do nada uma interrogação, por exemplo, zero na redação. Porque você está usando uma pontuação desconectada da função dela. Para fim, mas cara, que agora? Será que eu estou usando as pontuações do jeito certo? Será que eu estou usando travessão, parênteses? Será que eu estou usando o ponto do jeito certo? Eu vou te mostrar aqui, ó, quais que são os casos que você pode usar as pontuações. Por exemplo, ó, interrogação, sempre no final de uma frase interrogativa. Nunca no começo, nunca no meio, no final da frase interrogativa. Arroba, utilizado para endereço de e-mail. É claro que você não pode botar o teu e-mail na redação, né? E nem ter o arroba do Instagram, pelo amor de Deus. Mas se você estiver fazendo referência a algum movimento que surgiu na internet, ou, por exemplo, aqui alguma hashtag que eles chamam de cerquilha, alguma hashtag, algum movimento. Por exemplo, fiz uma redação com os meus alunos da Master, uma redação ao vivo sobre discurso de ódio na internet. E surgiu antigamente uma hashtag, que era a hashtag MeToo, que ela surgiu no Twitter e para denunciar os casos de agressão sexual, de abuso sexual. Só que no futuro, posteriormente, ela começou a ser usada para discurso de ódio. Ela foi usada para, ela começou com uma finalidade boa, depois ela foi usada para atacar. E na hora de citar esse movimento Me Too, eu tive que usar a hashtag. Mas eu usei a hashtag dentro de um contexto. Eu não usei a hashtag desconectada e nem usei a hashtag, tipo, hashtag siga o profinho. Não fiz isso. Hashtag se inscreva no canal. Eu não fiz. É óbvio que é importante que você se inscreva no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. E se você não se inscreve no canal, você nunca sabe quando eu posto vídeo. E aí você acaba perdendo conteúdo que pode fazer você tirar o 900 mais. O ponto utilizado para fim de período. Então, tem muita gente que, por exemplo, tem muita gente que coloca aqui, ó, ponto aqui, ó. Eu já vi muita redação assim, ó. Cara, não é para tu fazer isso. Não pode fazer isso. O ponto ele é no final de um período, o hífen, para separar sílabas, separar palavras.
no finalzinho da linha você coloca um hífen para poder colocar o que sobrou na linha de baixo. Travessão, utilizado para destacar uma frase, destacar alguma coisa. Asterisco, o certo de falar é asterisco, e não asterístico, asterístico está errado. Utilizado para indicar uma correção do texto, destacar um título, marcar um tópico. E os parênteses para incluir informações adicionais. Sabe o que eu vejo? Eu vejo muita gente, na hora que vai corrigir um erro na redação, a pessoa coloca assim, ó, parênteses, aí dá um risco aqui, ó. O que você está fazendo? Você está usando os parênteses com uma outra função. Isso aqui não zera, o Enem até aceita esse tipo de uso aqui, tá? Ele aceita. Mas não é porque ele aceita que você vai ficar fazendo isso. Então, por exemplo, vai cometer algum erro, por exemplo. Na redação que eu tirei 1000, eu rasurei. Cometi rasura aqui, ó. Por exemplo, cometi a rasura. Eu dei o risco, só que eu não coloquei parênteses. Basta colocar o riscozinho. E aqui eu também rasurei embaixo. Depois, na leitura, eu acabei percebendo que eu tinha esquecido a palavra contra, a preposição. E aí, o que eu fiz? Coloquei o contra aqui em cima. Muita gente pergunta para Finho, pode fazer isso? Pode, fiz e tirei 1000. Eu esqueci uma palavra. Não tem como. A redação não tem que ser perfeita. A redação tem que ser pertinente dentro das competências. Então, aqui, rasura não tira ponto. Mas se você usar a pontuação de forma incorreta, você pode perder ponto, pode ter até a tua redação zerada. Ok ou não ok? Muito bom. Estão entendendo, galera? Diz pra mim se estão entendendo. O João Paulo perguntou que horas termina a live. A gente tem 40 minutos de aula. Começou 8, vai até então 8h40. Começou 8, 8h40. Fechou? Posso passar pro próximo? Tópico 3. Conheça a estrutura básica de uma dissertação. Isso aqui é muito importante. Se você entende qual que é a estrutura básica, você consegue ter mais facilidade de fazer redação do Enem. E aqui, qual que é a estrutura básica de uma redação, para fim? 4 partes. Toda redação do Enem tem que ter 4 coisas. Não tem uma folha. Aqui, achei uma folha. Vai pegar a tua folha. Ó, no final da aula eu vou liberar o material e no material tem a minha folha que eu uso com os meus alunos do curso. Show? Pegou a folha, essa folha vai ter que ser dividida em 4 parágrafos. E para você começar o teu parágrafo, tu vai dar aquele recuo do parágrafo. Tu vai fazer aquele espacinho, né? Esse espacinho, que pode ser um espacinho... Não precisa ser de um dedo, não. Só o suficiente para o teu corretor perceber que você deu um espacinho. Então, 4 parágrafos. Show? Um parágrafo. Não precisa colocar título, tá? O título é facultativo. Sempre separadinho com esse espaço, que a gente chama de recuo dos parágrafos. 4 parágrafos. Essa é a estrutura básica de uma dissertação. E cada parágrafo tem um nome. Qual que é o nome de cada parágrafo? O primeiro se chama introdução, desenvolvimento 1 e 2 no meio e conclusão no final. Pronto, fez isso, tu já está bem na estrutura de uma dissertação básica. Mas tem gente que faz conclusão incompleta, por exemplo. Sabe quando a redação acaba do nada? Do nada acabou a redação. Não tem quando tu vai ver um filme. O filme tem 2 horas. Aí do nada acaba, sobe letrinha, acabou o filme. Tu fica bolado. Cara, acabou do nada. Eu e a Nath, quando a gente tá vendo um filme, a gente fica bolado. Pô, do nada. A mesma coisa é a redação. Tem um corretor que tá lendo a redação e do nada acabou. Você não fez uma conclusão completa. Se você não fez conclusão completa, esquece. Você não seguiu a estrutura básica da dissertação. Então, faça os parágrafos com início, meio e fim, a conclusão completinha ali dentro da folha. 4º tópico. Fica ligado no 7º, hein? Fica ligado no 7º tópico, que ele é mais importante. Caraca, muito lindo! Entenda a função de uma dissertação. Existe uma diferença entre a estrutura da dissertação e a função de uma dissertação. Casa. A casa, ela tem uma estrutura. Tem o chão, a parede, as colunas, o teto, a laje. Essa é a estrutura de uma casa. Agora, a casa, além de ter uma estrutura, ela tem uma função. Abrigar você, proteger você do frio, acolher você e seus pais, tirar você da chuva, por exemplo. Essa é a função de uma casa. Então, a redação também tem função. E qual que é a função de uma redação? A função é criticar. Você vai para a redação do Enem criticar alguma coisa.
Necessariamente. Ah, me disseram que eu não posso dar minha opinião na redação do Enem. Tem que dar, mordi a língua. Tem que dar opinião na redação do Enem. Se você sair da redação do Enem e ficar em cima do muro, que nem o pessoal do Big Brother às vezes fica, não vou falar nome de participante para não me envolver com o Big Brother, mas você não pode ficar em cima do muro. Tem que criticar, responsabilizar alguém. Responsabilizar o Estado, responsabilizar a sociedade, responsabilizar o sistema. E você tem que argumentar. Argumentar, mostrar por que você está certo. A gente faz isso o tempo todo no nosso dia a dia. O tempo todo a gente está argumentando. O tempo todo a gente está justificando coisas. Só que quando a gente chega na redação, a gente não consegue justificar. Por exemplo, eu cheguei para uma pessoa no direct e eu falei assim, vai fazer o Enem? Ela falou assim, não vou fazer o Enem. Eu falei, por quê? E ela me justificou, ela deu o argumento dela. Ela falou assim, não vou fazer o Enem porque eu tô com medo de tentar e me frustrar depois que tirar uma nota baixa. Esse foi o argumento dela. Um argumento péssimo, mas um argumento que é totalmente inválido. Porque se você não tentar, você não vai conseguir. Eu tenho uma frase do Felipe Ret que eu gosto muito, só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Se tá com preguiça de fazer o Enem, tá com medo de fazer o Enem, para. Tira essa preguiça, tira esse medo. Porque se você tiver medo de conquistar as suas coisas, tu não vai conquistar nada. Vai ficar sem... E entenda uma coisa. Qual que é o meu medo? O meu medo é de ser dependente de outras pessoas. O meu medo é de não ter o dinheiro que eu gostaria para comprar minhas roupas, para poder passear com a minha esposa, com a minha família. O medo que eu tenho é de ter que chegar no restaurante e não ter dinheiro para pagar o que eu queria. O medo que uma mulher tem é de ser dependente do marido para sempre financeiramente. Isso é medo real. Agora, de fazer uma prova, a prova vai te colocar dentro da oportunidade de melhorar de vida. Isso que eu falei para ela. Ou seja, eu argumentei. Eu estou argumentando. Argumentar é a função principal de uma redação. E aí você está me olhando agora e perguntando assim, Profim, mas como que eu faço isso? Calma. Primeiro eu estou te mostrando o que você tem que fazer. O que. Daqui a pouco eu vou te mostrar o como. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Redação do Enem é uma série de processos. Se você tentar abraçar o mundo de uma vez só, você vai se frustrar, vai achar que é muita coisa. Calma, vamos devagar. Primeiro vamos passar pelos tópicos e depois a gente se aprofunda em cada um dos tópicos. Não é para você passar o carro na frente dos bois. A expressão horrível, essa expressão super antiga. Quinto tópico. Entenda como funciona a proposta de redação do Enem. Tu tem que chegar lá na prova do Enem, abrir o caderno de questões e já saber que eles vão te dar uma proposta. É uma folha mais ou menos assim. Isso aqui foi uma folha que eu trabalhei com os alunos no ano passado. Trabalhei com o pessoal da Master no ano passado. Eu te dar uma folha, eles vão te dar um caderno e dentro desse caderno tem uma proposta de redação. É isso aqui. Muito importante que você saiba o que você vai receber. E aí o que acontece? Tu vai receber essa proposta. Nessa proposta de redação, eles vão te dar um monte de textos. Um montão de textos. Se não bastasse na prova de linguagem ter um montão para tu ler, na redação também pelo menos tem uns 3 ou 4. E aí, esses textos, eles juntos, são chamados coletâneas. O nome dessa folha aqui, ó, é proposta de redação ou coletânea. Não adianta você treinar só com um tema. Tá vendo aqui o tema? Isso aqui é um tema iluminado em verde. Mas, além do tema, eu tenho os textos motivadores da prova, a coletânea de redação. Então, tu tem que ficar ligado. O que a coletânea está comunicando? Então, você vai receber isso aqui. Inclusive, galera, nesse material que eu estou trabalhando com vocês, quem ficar na live até o final vai ganhar 30 coletâneas completas atualizadas para 2023, tá? Então, por exemplo, vai treinar redação ao longo do ano, quer trabalhar um tema? Vem aqui no tema e, por exemplo, pega esse tema aqui, ó, a importância do uso da tecnologia no combate à criminalidade. É um tema. Aí você pode ver a coletânea completa que eu montei. Esse é o material que eu trabalho com os meus alunos, mas eu vou liberar para quem está ao vivo comigo aqui. São 30, tá? Então fica ligado, porque deu muito trabalho montar essas coletâneas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês aí nessa preparação o ano todo. Por isso que eu estou falando, cara, quem não vê a live de quarta-feira perde muita coisa. Quem não é inscrito no meu canal,
perde muita coisa, porque aqui eu entrego o que eu entrego é muita qualidade, cara. Demora muito para montar e você vai gostar muito. Show? Então aqui, ó, fechou essa parte da coletânea. Ah, inclusive vou entregar também nesse material a minha redação nota 1000 tá aqui, que foi colocado no manual do candidato. Também vou te entregar aqui as redações nota 1000 das minhas alunas. Também está nesse material para vocês. Beleza? Tópico 6. Saiba como interpretar os temas da redação. Beleza? Esse é o tópico muito importante. Como que interpreta os temas? Você já sabe que na coletânea você vai receber textos e tema. Não confunda os textos da prova com o tema da prova. Por exemplo, aqui eu tenho a coletânea do ano que eu tirei 1000. Aqui eu tenho 4 textos e um tema. A redação não é sobre os textos da prova não, tá? Então, por exemplo, tem o primeiro texto que fala sobre Constituição Federal. A redação é para ser o tema da Constituição Federal? Não, Constituição Federal não é o tema. O tema é esse aqui, ó. Caminhos para combater a intolerância religiosa. Esse é o tema. Para que servem, então, os textos motivadores? Para você ver exemplos, para você até usar esses exemplos, não copiando literalmente, mas se inspirando. Para você ver quais são as leis relacionadas. Sempre tem uma lei que eles colocam ali. Para você ver, caso você não saiba o que significa a palavra intolerância, no texto motivador ele explica indiretamente o que é intolerância. Então, é para isso que serve o texto, para você entender melhor o tema. Mas você tem que saber interpretar esse tema. E como é que eu interpreto o tema? É muito, muito importante você prestar atenção agora. Tira esse telefone de perto, tira esse TikTok aí. Não é para ver TikTok agora, não é para ver Instagram agora. A nossa geração atual, essa geração atual de alunos que chega viciado em TikTok, viciado em Instagram, agora é o momento de você focar a atenção na aula e você não mexer nessas redes sociais que tiram sua atenção. Presta total atenção nesse tópico aqui, ó. Como que eu domino o tema do Enem? Primeira coisa, entenda que todo tema tem uma frase curta. O tema é uma frase curta. E nessa frase curta sempre vai ter uma expressão-chave. O que significa expressão-chave, profinho? Expressão-chave significa a palavra mais importante do tema. Sempre vai ter uma palavra mais importante do tema. E como é que eu faço para identificar essa palavra mais importante do tema? Vou te mostrar daqui a pouquinho, tá? Beleza. Tem também uma situação problema. Todo tema de redação do Enem vai ter um problema a ser resolvido. Todo. Por mais que não pareça, vai ter um problema. Vou te ensinar a identificar. E todo tema tem pegadinha. Coisas que muita gente não percebe. E, infelizmente, quem não percebe essas pegadinhas acaba caindo. Acaba se prejudicando. Acaba não conseguindo alcançar o sonho porque caiu numa pegadinha. O INEP, ele não quer ver... Infelizmente, não tem vaga para todo mundo na faculdade. Então, o INEP, ele tem que ter um filtro. Como que ele vai filtrar? Primeira coisa, às vezes o próprio candidato já se filtra. O principal filtro é o do próprio aluno. O aluno, às vezes, ele mesmo desiste do processo. Já é o primeiro filtro. Mas tem aluno que não desiste, que vai até o final. Só que vai até o final zoando, não se dedicando, mexendo no telefone quando não deveria. E aí não percebe as pegadinhas que tem no tema da redação do Enem. E aí é filtrado também. Só consegue passar no filtro quem não desiste e quem chega lá na redação e percebe quais são as pegadinhas do tema. Que nessa aula a gente vai chamar de comandos expressos. Preste atenção no exemplo. O tema, ele sempre tem duas partes. A expressão-chave e os comandos expressos. Os dois são muito importantes. Vamos entender aqui qual que é a expressão-chave. Por exemplo, o tema do Enem em 2016. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A palavra que mais chama atenção, a palavra mais importante ali
é intolerância religiosa. A palavra núcleo, o pedaço que mais chama atenção. Quando o William Bonner falar sobre o tema, ela vai dizer assim, boa noite, boa noite. O tema da redação do Enem foi sobre intolerância religiosa. Ou seja, geralmente quando as pessoas vão falar sobre o tema, as pessoas falam sobre a palavra-chave, porque a palavra-chave é que chama mais atenção. Só que a palavra-chave não é a única coisa que existe. Se você fizer uma redação sem falar sobre Brasil, sem falar sobre combate e sem usar caminhos para combater, você vai perdendo ponto. Não zera a redação. Zera a redação se você não obedecer a palavra-chave. Agora, fiz uma redação sem falar sobre caminhos, vai perder ponto. Fiz uma redação sem falar sobre combate, vai perder ponto. Não falei sobre problemas do Brasil, vai perder ponto. Ou seja, você vai perdendo ponto aos poucos na redação. Então, quer uma dica? Fale de todas as palavras, não só das palavras-chave, mas também dos comandos expressos do tema. Show? Então, Giovana perguntou, que horas que o material é liberado? No finalzinho da live, tá? A gente está no tópico 7 agora, que é o tópico mais importante, são 10 tópicos. Fechou ou não fechou? Ó, Lui falou, professor, pode pegar algumas partes do texto do Enem? Como assim? Professor, pode pegar algumas partes da coletânea? Não pode copiar literalmente, não. Você pode pegar para usar como exemplo, pode pegar para usar como citação, só não pode pegar para copiar literalmente. Eliane falou, não sabia das lives de quarta, agora tá sabendo. E fica ligado, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Show? Ó, olha que legal. Iramaia, desculpa. Quero aprender a fazer uma redação sozinha. Olha só que interessante. Cara, gostei muito desse teu comentário, Iramaia. Muito bom. Eu acredito muito que você vai conseguir, a partir de hoje, já saber como é que você consegue fazer uma redação sozinho. Você vai ter uma visão geral agora. Beleza? Prestem atenção nesse tópico 7. Aprenda a escolher as 3 ideias mais importantes da redação. Vamos começar por parte desse tópico 7, que ele é mais importante. Quais são essas 3 ideias? Quem está aqui comigo ao vivo já sabe me dizer quais são essas 3 ideias. Não são 10, não são 5, são apenas 3 ideias. Comenta aí, se você já sabe. A filha da mãe, é o nome da pessoa, filha da mãe falou que excluiu redes sociais para estudar. Não tem problema não, tá? O material vai ser entregue hoje no chat. Você vai clicar no link do chat e vai falar com o WhatsApp, tá? O material vai ficar liberado para vocês no final da live. Vocês vão clicar no link que eu vou colocar no chat no final e vocês vão lá para o WhatsApp pegar o materialzinho, fechou? Quais que são as ideias mais importantes? As 3 ideias. Maria do Socorro falou, tenho dificuldade no desenvolvimento. Então, esse tópico 7, ele é o que você precisa prestar mais atenção. Porque o tópico 7 tem muito a ver com desenvolvimento. Quero que alguém me responda. Quais são as 3 ideias mais importantes? Se não souber, fala assim, não sei, pô, não sei. Tô aqui porque eu não sei mesmo. Mas eu quero ver se alguém já sabe. O Lui falou, quero fazer o curso. No final vou deixar o link para tu fazer o curso. Fechou? Ó, se ninguém comentou, é porque ou estão tímidos ou porque não sabem quais são as 3 ideias. Não tem problema. Nem ser tímido é um problema e nem não saber quais são as ideias também não é problema não, tá? Isso aí, galera. Quando a gente não sabe, a gente comenta não sei. E tá tudo bem não saber, tá? Entenda uma coisa. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Se você não sabe fazer redação, não é culpa tua, porque ninguém te ensinou até agora. Mas você é responsável pela tua vida, pelas tuas coisas. Então agora tu tá aprendendo a fazer redação e tá aprendendo quais são as 3 ideias mais importantes. Quais são as 3 ideias mais importantes? Crítica principal, argumento 1 e argumento 2. É só isso. Só isso. Você agora, preste atenção numa coisa que é muito importante. É para estar anotando essa aqui que eu tô falando, tá? Preste atenção.
Primeira coisa é, tu vai fazer a sua crítica principal, que a gente chama de tese. Tu vai fazer o teu argumento 1 e teu argumento 2. Prof, não sei fazer, então é agora que você vai prestar atenção que tu vai aprender. Para você conseguir fazer essas ideias, você vai seguir o planejamento CDA. É uma sigla que eu criei para ajudar os meus alunos a memorizar. Eu estou compartilhando com todo mundo agora. Então preste atenção. O que significa o CDA? C significa crítica principal, chamada, tecnicamente, de tese. Ou seja, é a sua principal crítica que tu vai fazer na redação. Como que eu faço para dar essa tese, para fazer essa tese? Preste atenção nesse macete. A primeira coisa que você vai fazer é identificar o problema do tema. É a primeira coisa. Identificar o problema do tema é a primeira coisa. E depois você vai dizer, escrever, né, que ele representa um grave problema ou que ele é tratado com negligência. Vamos fazer agora um exercício aqui. Eu quero que todo mundo que está ao vivo comigo aqui agora faça esse exercício e comente no chat. Isso aqui é uma aula raiz, tá? O professor vai passar um exercício no quadro e você vai fazer o exercício no chat. Combinado? Então quero ver todo mundo aí participando. Vamos supor que o tema da redação do Enem seja esse aqui, ó. Desafios para combater o bullying. Na escola. Vamos supor que o tema seja esse. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão saber me responder. Responda no chat todo mundo agora. Qual que é o problema do tema Desafios para combater o bullying na escola? Respondam para mim agora. Qual que é o problema do tema? Vocês têm que saber identificar o problema. Qual que é o problema? Quero que todo mundo comente, tá? Diga pra mim. Diga aí, galera. Aula raiz, isso aí. A Amanda e a Nath estão com a gente no chat, então deem boa noite daqui a pouquinho pra Amanda e pra Nath que estão aí com vocês no chat. Qual que é o problema do tema, galera? Fala comigo. Muito bom aí, ó. Sara falou certo, ó. Bullying na escola. O bullying na escola, bullying na escola, bullying, combate ao bullying. Não, combate não é o problema, tá? O problema é o bullying. Combate é o que tem que fazer. O bullying que é o problema. Então, combater não é... Ó, muito boa teu comentário. Combater não é o problema é o bullying. Combinado ou não? O problema é igual a bullying. E tem que escrever com aspas, tá? Porque bullying é uma expressão do inglês. Bullying. Fechou? Esse é o problema. Muito bom, galera. Comenta certinho mesmo. Depois que você identifica qual que é o problema, eu já sei que é o bullying. Você vai dizer, vai escolher. Ou você diz que ele representa um grave problema, ou você diz que ele é tratado com negligência. E é muito simples. É só você completar agora. Você vai dizer o bullying. Muito simples. O bullying representa o quê? Grave problema. Pronto, você acabou de fazer uma tese. É difícil, galera? Responda para mim agora. Depois que você aprendeu o macete, responda no chat de verdade mesmo. Quero que todo mundo responda. É difícil ou não é difícil fazer tese? É difícil? Ficou difícil ou ficou fácil? Bota assim, fácil ou difícil? Agora tá fácil ou ainda tá difícil? Comenta aí. Comenta alguma coisa aí para eu saber que vocês estão entendendo. É muito simples, não é difícil. Não é difícil.
É tão simples, agora ficou simples, não é difícil. Tô gostando, tá fácil. Muito bom, galera. Não é difícil, muito bom. É fácil, perfeito. Mais ou menos. Fica ligado no Ludmilla que a gente vai trabalhar mais exemplo. Ou um pouco fácil, ó, um pouco já é mais tranquilo do que difícil. Fácil, fácil. Ó, o Mr. Kazer comentou certinho. O bullying representa um grave problema para a sociedade. Pronto, você acabou de fazer a sua tese. Beleza, para fim, mas eu não sei onde que bota. Calma, daqui a pouco eu vou explicar onde que você inclui a tese, como é que desenvolve. A primeira coisa é escolher a ideia mais importante. Quantas ideias são? São 3. Tese, argumento 1 e argumento 2. Você já aprendeu a fazer a tese, certo? Agora você vai aprender a fazer os seus argumentos. Mas antes, você tem que saber qual que é o direito relacionado ao tema. Qual que é o direito relacionado ao tema? Cara, o direito relacionado ao tema sempre vem expresso no próprio tema ou na coletânea. Entenda uma coisa, você tem que saber qual que é o direito que está relacionado. Direito à dignidade, cidadania, o direito sempre vai vir ou no próprio tema ou na coletânea. Eu vou te dar exemplo. Vamos supor que você esteja lá no Enem fazendo a redação sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Qual que é o direito? Intolerância religiosa não é um direito. Intolerância é o problema. Intolerância é quando as pessoas não aceitam a religião do outro. Então, qual que é o direito? Vê na coletânea. O direito sempre vai estar na coletânea ou no próprio tema. E tá aqui, ó. Liberdade de crença, olha só. Liberdade de crença é o direito relacionado ao tema intolerância religiosa. Pronto! Show? Mas, se você ainda quiser ajuda, eu vou te mostrar um material que eu trabalho com os meus alunos do Fórmula dos 3 Modelos. Nesse material, nesse curso Fórmula dos 3 Modelos, eu mostro para os alunos uma lista com 30 direitos. Deixa eu encontrar aqui. Ó. Qual que é? Pera aí. Esse aqui? Aqui, achei. Pera aí, deixa eu encontrar aqui quais são. Aqui, achei, ó. Pronto aí, ó. 30 direitos. Vários. Alimentação, cidadania, dignidade, educação. No tema do bullying, por exemplo, você poderia falar sobre direito à dignidade. Quem sofre bullying perde sua dignidade. E o bullying na escola afeta a educação. Então, são 2 direitos que eu posso usar. Show? Tira o print aí, porque essa parte dos 30 direitos não está... O material dos 30 direitos não está no material da aula de hoje. Ele faz parte... Tirou o print ou não? Ele faz parte do Fórmula dos 3 Modelos. Vamos voltar aqui então. Show? Depois que você identifica o direito, aí que entra uma parte que muita gente tem dificuldade, que é na escolha dos argumentos. E entenda uma coisa agora. Eu quero que todo mundo comente no chat que eu vou falar, tá? Comenta no chat aí. Comenta no chat. A gente não cria argumentos. A gente seleciona. Então escreve assim: não crio argumentos. Seleciono argumentos. Escreve aí. Não crio argumentos. Seleciono argumentos. Qual que é a diferença entre criar um argumento e selecionar o argumento? O Enem não quer que você crie argumento, quer que você selecione. Ou seja, existem problemas que estão na nossa sociedade. Ele quer que você seja capaz de selecionar. Você não precisa criar problema. O problema já está criado. Já existe muito problema até. Você vai escolher o melhor argumento e não vai criar o argumento. Isso vai tirar um peso das suas costas. Chegou no dia da prova do Enem, você tem apenas que escolher qual que é o argumento que mais tem a ver com os temas. E para isso aí, galera, a gente não cria argumento. Não.
A Jennifer escreveu errado. A gente confundiu. A gente não crio argumentos. Seleciono. Seleciono. Muito bom, galera. Muito bom, muito bom, muito bom. Gostando, tô gostando. Joana falou, não crio argumento, seleciono argumento. Muito bom, galera. Muito show. Muito top. Para você selecionar o argumento, vem nessa lista aqui, ó, no macete que eu criei para os meus alunos. Eu vou passar para vocês agora, porque durante essa hora você é meu aluno. Durante essa live, você agora é aluno do Profinho. Então, eu vou te ensinar o que eu ensino para os meus alunos do Fórmula dos Três Modelos e da Masterclass Enem. Na hora que você estiver diante de um tema, você vai partir desses 6 argumentos do demo aí. Quais são os argumentos, Profinho? Desigualdade social, egoísmo, maldade humana, omissão do Estado, antigos pensamentos e invisibilidade. Agora eu quero que vocês digam para mim. Qual deles tem mais a ver com o bullying? Qual desses argumentos é a causa para uma criança sofrer bullying na escola? Qual desses argumentos motiva o bullying? Faz com que o bullying aconteça na nossa sociedade ainda? Eu quero que vocês comentem aí, ó. Pode comentar só a letra D, E, M, O, A ou I. Desigualdade social, ou seja, só sofre bullying quem não tem recursos financeiros? Só o pobre que sofre bullying? Ou será que o rico também sofre bullying? Tem bullying só na escola do pobre ou a escola do rico também tem? Então, se na escola do pobre e do rico tem bullying, então não é desigualdade social. Não é a pobreza que faz o bullying acontecer. Então, não é desigualdade. Então, esse argumento não é válido. Entendeu? Segundo argumento, egoísmo. Falta de empatia. Falta de se preocupar com o outro. Motiva o bullying? Sim ou não? Responde no chat, cara. Muito bom, muito bom. Gosto assim. A maldade do ser humano. A crueldade motiva o bullying a acontecer nas escolas? A omissão do Estado. O Estado não faz nada para resolver. Isso de ele não fazer nada motiva o caso de impunidade, bullying continuar acontecendo? Antigos pensamentos. As pessoas que pensam e agem de forma ultrapassada. Geralmente o bullying está associado a um preconceito, um estereótipo, um padrão antigo na sociedade. Geralmente o bullying está associado a racismo, o bullying está associado a gordofobia, o bullying está associado a homofobia, o bullying está associado à intolerância religiosa, a preconceito com a pessoa com deficiência, a pessoa com autismo sofre bullying por conta da sua condição atípica. Então, é um pensamento ultrapassado. E a invisibilidade. A pessoa que sofre bullying, ela é super visível na sociedade? Ou a pessoa sofre bullying porque ela é invisibilizada, as pessoas não percebem? Qual desses argumentos eu poderia escolher? Vamos ser sinceros? Eu poderia escolher qualquer argumento, menos o desigualdade social. Eu posso escolher egoísmo, maldade humana, omissão de Estado, antigos pensamentos e invisibilidade. Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher aquele que eu tenho mais facilidade para desenvolver. E hoje, você agora já sabe como é que você escolhe os argumentos. Quem aqui agora aprendeu a escolher argumentos, comenta aprendi. Não, de verdade mesmo. Quem aprendeu a técnica do demo aí, agora sabe escolher argumentos. Quem aprendeu, comenta aprendi, Profinho. Muito bom. Aí vai ter alguém que vai falar assim, aprender, eu aprendi. Agora, na prática, eu não sei. Calma, cara. Calma. Primeira coisa é tu aprender o que tem que fazer. Depois tu aprende como fazer. Na aula de hoje eu estou te mostrando o que você faz para escolher os argumentos. E depois você vai aprender como que eu seleciono os argumentos. Como é que eu desenvolvo os argumentos. A Bianca falou que não aprendeu. Daqui a pouco eu vou dar um outro exemplo, tá, Bianca? O Daniel, aprendi de verdade. Aprendi, Profinho, aprendi. Muito bom, aprendi. Ó, pra galera, teve uma pessoa que falou que não aprendeu. A Bianca falou que não aprendeu. Eu não vou conseguir fazer outro exemplo agora, porque a gente já está chegando no final da live. Mas nas próximas lives, eu vou fazer redação ao vivo aqui. Sempre escolho um tema de live que seja muito importante para você. Então, nas próximas lives, a gente vai voltar a falar dessa técnica. E essa aula vai ficar salva depois para tu ver em outras vezes, tá? Show? Então, vou passar aqui.
Oitavo tópico, saiba como organizar as 3 ideias. Então, primeira coisa, tu seleciona, depois tu organiza. Como é que tu organiza? O argumento 1 e 2, eu apresento na introdução. Apenas apresento. Apresentar argumento 1 e argumento 2. Não é para você desenvolver, para você apenas apresentar. Você vai dizer, o bullying é um grave problema, tese. Por quê? Ele evidencia a maldade humana, argumento 1, e a omissão do Estado, argumento 2. Pronto. Então você vai escrever assim, ó. Com a galera do Fórmula dos 3 modelos, eu sou capaz agora de fazer uma redação de olho fechado. Sou capaz de fazer uma redação de olho fechado nesse tema aqui, ó, na cabeça, usando a técnica da Fórmula dos 3 modelos. Eu vou fazer, ó. Fechei o olho e vou dizer assim, ó. Em outubro de 1988, a sociedade conheceu um dos documentos mais importantes da história do Brasil. 2 pontos. A Constituição Cidadã. Ponto. Todavia, a perpetuação do bullying impede que os estudantes usufruam do direito constitucional na prática, haja vista a evidência da maldade humana e também da omissão do Estado. Pronto, fiz aqui a minha introdução rapidinho na mente, porque eu já sei como eu começo, como eu desenvolvo a minha tese e como eu apresento os meus argumentos. Depois que você apresenta os seus argumentos, você vai desenvolver. Aí fica um pouquinho mais desenvolvido, né? A palavra é essa. Você vai desenvolver, ele vai ficar mais desenvolvido. O argumento 1 vai ser sobre maldade, eu vou falar só sobre maldade humana. E o argumento 2, vou falar só sobre omissão do Estado. Na ordem que eu apresento, eu desenvolvo. Aí alguém vai dizer assim, mas eu não sei desenvolver, não sei qual o repertório. Calma, cara, tudo tem seu tempo. Em Eclesiastes tem uma passagem bíblica que diz, existe tempo para tudo embaixo da terra. Tempo de viver, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de semear, tempo de recolher o que foi semeado. Na redação tem tempo também para tudo. Tempo de você aprender a escolher os argumentos, aprender a selecionar, aprender a desenvolver. Mas é um passo a passo que tem que seguir. Se você para agora, se você vê essa live e não coloca em prática, não adiantou nada. Então, veja essa live e coloque em prática essas ideias. E depois que você desenvolve, tu tem que solucionar. Eu tenho que dar um jeito de resolver a maldade humana, ou de pelo menos minimizar, e um jeito de solucionar a omissão do Estado. Show? 9º tópico. Tem que saber como é que tem a redação corrigida. Se você for para a prova e não souber como que a redação vai ser avaliada, esquece. Competência 1, ela quer que você apresente se você domina a gramática e a estrutura das frases. Competência 2, se você domina a estrutura da redação e se você mostra conhecimento do tema. Competência 3, se você é bom nos argumentos. Competência 4, se você é bom ligando as partes da redação. E competência 5, se você é bom solucionando os problemas que você mesmo apresentou. Então aqui você tem um panorama das 5 competências. E você agora sabe exatamente o que cada competência avalia. E o nosso último tópico agora, e um dos mais importantes da nossa aula, é conheça os eixos temáticos possíveis de serem cobrados pela redação do Enem. O que são eixos temáticos? Preste atenção nesse nome porque ele pode ser novo para muita gente. Eixos temáticos são os assuntos centrais. Presta atenção numa coisa. Existe uma forma de você chegar na redação do Enem já sabendo exatamente qual vai ser o assunto central. Talvez tu não saiba o tema, mas o assunto tu vai saber. Sabe por quê? Porque de todos os temas cobrados no Enem, existem 3 assuntos que sempre se repetem. Sempre se repetem. Se você souber que 3 assuntos são esses, que são chamados de eixos temáticos, você já vai saber qual que vai ser o argumento para cada assunto, o repertório para cada assunto, a introdução para cada assunto. Eu vou te mostrar aqui agora. Todo tema do Enem ou é sobre grupos específicos que estão sendo afetados, ou é sobre a coletividade brasileira que está sendo afetada,
ou é sobre o meio ambiente que está sendo afetado. Vou repetir. Todo tema do Enem trata ou sobre grupos específicos, como, por exemplo, foi o Enem 2022, desafios para a valorização de comunidades e povos. Você concorda comigo que comunidades e povos? Diz para mim sim aí. Comenta sim, se você entender. Comunidades e povos tradicionais são grupos específicos? Sim ou não? Comenta aí que eu quero ver se está aprendendo. Comenta aí, sim ou não? São grupos específicos? Sim ou não? Todo tema do Enem fala ou sobre grupos específicos que são afetados. Aqui eu listei todos os temas do Enem que caíram até hoje. Ou sobre coletividade, como foi o Enem 2021, por exemplo. Ou sobre meio ambiente, como foi o tema do Enem 2014, do Enseja, que é uma outra prova que o INEP aplica. Então, o que você faz? Você já tem que estar preparado para cada um desses assuntos, para cada um desses eixos temáticos. Muito bom, muito bom, muito bom. Sim, sim, Edu falando sim. Muito bom, aprendi. Muito bom, sim, exatamente, galera. Profim, mas como que eu faço para dominar cada um desses eixos temáticos? É justamente isso que eu te ensino no Fórmula dos 3 Modelos. O Fórmula dos 3 Modelos é um curso rápido para você já ficar preparado para escrever sobre grupos específicos, sobre coletividade e sobre meio ambiente. Esse curso é o que vai te ajudar rápido, em um dia tu consegue ver esse curso, para evoluir a tua redação e para conseguir um notão na redação do Enem. Tem aluno que tira 980, 920, 940 com esse curso, porque ele já tira você do zero e leva você para os 900 mais, se você seguir as regras certas e se você assistir o curso todo certinho. Profinho, quero me inscrever no Fórmula dos 3 Modelos. Vou pedir ou para Amanda ou para Nath colocar o link do Fórmula aí. Profinho, não tenho dinheiro para investir no Fórmula dos 3 Modelos. Tem sim. R$12 por mês que você vai pegar e vai investir nesse curso. Se você não tem... Tu tem R$12 sim, cara. Tem R$12 sim. Ah, mas eu não tenho... Cara, centavos por dia você vai conseguir economizar e investir no seu curso, na sua preparação. Então, a questão do dinheiro, não é um problema para esse curso. Você vai conseguir ter tranquilidade para poder investir. Agora, se você está com preguiça de investir, é outra coisa. Às vezes a pessoa fala assim, pô, não tenho dinheiro para investir, mas na verdade ela está com medo, ela está com preguiça, ela está com insegurança. E aquilo que eu te falei no começo da live, quem não se arrisca não vive o extraordinário. Quem quer se inscrever nesse curso, então o link está aí na descrição do vídeo. E agora chegou o momento de eu liberar para você esse material. Presta atenção nesse material. Esse material, ele tem aulas de ele tem a coletânea sobre bullying, tem a folha da redação que eu vou liberar para vocês aqui agora, tem coletânea sobre gordofobia, por exemplo, atividades físicas no Brasil. Então, por exemplo, vai fazer uma redação do Enem, em vez de você ver apenas o tema na internet, veja a coletânea toda, leia os textos motivadores, faça essa análise aqui da própria coletânea. Para fim, como que eu faço para pegar esse material? Eu vou liberar esse material nesse momento aqui agora com você.